Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes do curso online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês em seus lares, em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafa com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Socorro, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. É com você, Socorro. Boa noite a todos. Nossa leitura inicial do livro Recados da Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que diz assim: guarda a coragem da própria fé. A existência na Terra é bendita. É bendita a oportunidade de evoluir. Se a aprovação te visita, recebe-a com paciência. A dor, seja qual seja, é sempre um aviso salutar. Não existem espinhos e pedras insuperáveis. Se te ofendem, perdoa. Os agressores não sabem o número das tribulações que os esperam. Haja o que houver, confia na providência divina, porque o Senhor, que nos sustentou e dirigiu até hoje, nos sustentará igualmente agora, a fim de prosseguirmos colaborando na edificação da terra melhor de amanhã. Com essa leitura linda, especial, que possamos pedir ao Senhor e à espiritualidade amiga que nos ajude a compreender, a ser fortes nesse caminhar, que apesar dessas perseguições, que apesar das tribulações que nos aparecem, que possamos ter fé ainda mais, que possamos conseguir continuar na tua direção, Jesus. Tu, Senhor, que é o nosso modelo e guia. E mais uma vez, nesse evangelho, nessa noite de luz, que possamos aprender cada vez mais. Te agradecemos por isso. Fica conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Socorro. Já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos agora a palavra para nossa irmã Nádia, que fará junto com a equipe desta noite a explanação do Evangelho. Boa noite, Nádia. Boa noite, Ana Maris. Boa noite a todos. Esta noite vamos estudar o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Itens 13, 14, 15. Coragem da fé. Significado de coragem no dicionário. Moral forte perante o perigo, os riscos. Bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Significado de fé. Fé é a crença que temos em alguma coisa ou alguém. Esse sentimento, quando verdadeiro, se manifesta de forma espontânea através de nossos atos e palavras e nos leva até enfrentar dificuldades e perigos na defesa no que acreditamos. A coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o filho também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Oi, Meire, por que ocultamos nossa fé se temos coragem de dar nossas opiniões sobre vários assuntos e até mesmo afrontarmos alguns perigos fazendo isso? Boa noite, Nádia. Boa noite a todos. Então, Nádia, ocultamos nossa fé por orgulho, egoísmo e vaidade. Sentimos vergonha de nos revelar diante dos outros homens. Muitos de nós, por fraqueza, medo de discriminação, escondemos os esclarecimentos de Jesus para não sermos contrários. Há uma pequena minoria que faz grandes alardes com suas ideias. Existem várias razões para as quais podemos ocultar nossa fé, mesmo que tenhamos coragem de dar outras opiniões sobre vários assuntos, que muitas vezes nos colocam em perigo.
Sejamos corajosos sempre que for necessário. Vamos expor nossas opiniões que refletem a religião que abraçamos, sem fanatismo, mas expressando a lei do amor ensinada por Jesus. Ondina, tem uma pergunta para você. Perderão o benefício de sua fé aqueles que ocultam para não ter prejuízo nesse mundo? Boa noite, Meire. Boa noite, meus irmãos. Então, eu me lembrei agora de Pedro. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Não porque ele não acreditasse no Mestre, mas porque teve medo das consequências. Jesus entendeu o medo inicial de Pedro e ele se tornou um apóstolo dedicado e fiel a Jesus. Eu não acredito que perdemos o benefício da fé por ocultarmos a nossa crença, mas deixamos sim de ajudar a outras pessoas por assim fazermos. Muitas pessoas, gente, mas muitas ainda têm medo desse preconceito da sociedade ao dizerem, por exemplo, que são espíritas, porque o desconhecimento ele é muito grande e muitos ainda não estão preparados para conhecer a verdade. Mas aqueles que acreditam em Jesus e não o divulgam publicamente, ou pior, se ocultam por medo dessas consequências, é porque ainda não entenderam completamente a fé verdadeira, aquela que não teme mal nenhum. Porém, isso não a invalida, somente a enfraquece. Eu nunca tive receio de dizer que acreditava em Deus, em Jesus, na reencarnação e nos espíritos, porque eu nasci entre espíritas e católicos. E sempre que o assunto surgia, eu tinha muitos argumentos para defender a minha crença. Mas eu compreendo que muitas pessoas, gente, são educadas de forma diferente, onde o medo impera. Então, nós não podemos julgá-las, apenas ajudar a esclarecer. Por isso que é muito importante estudar. Precisamos, sim, ser corajosos e mostrar a nossa verdadeira fé. Não é mesmo, Irandi? Porque existem perseguições por causa do tipo de religião que se professa, não é mesmo? Existe sim, Ondina. Passados 2000 anos das perseguições que levaram os primeiros cristãos à arena de Roma, as agressões e a violência contra os seguidores do Evangelho continuam presentes em grande parte do mundo. Para milhões de cristãos, a pretensão de liberdade religiosa voltou a ser motivo de conflito. Em alguns países, a insistência pode ser questão de vida e morte. Em outros lugares, admitir ou defender a própria fé pode abrir caminho para a prisão. As limitações à liberdade religiosa vêm crescendo em todo o mundo nos últimos anos. Segundo um estudo elaborado pelo Centro de Pesquisa de Penn, que é um laboratório de ideias localizado lá em Washington, que fornece informações sobre questões, atitudes e tendências que estão moldando os Estados Unidos e o mundo. Ele diz que mais de um quarto das nações enfrentava níveis altos ou muito altos de restrições a religiões em 2016. De acordo com o último relatório desse centro de pesquisa, publicado em julho do ano passado. Então, apesar de existir, inclusive aqui no Brasil, a intolerância religiosa, nós vemos hoje nosso povo, é algo muito grato, o nosso povo seguindo uma religião e defendendo abertamente e livremente a sua crença. Como deve ser, não podemos renunciar ao nosso credo, porque algumas pessoas condenam a nossa religião. Cremos, acima de tudo, em Deus e em Jesus. Ele não criou nenhuma religião. Agora, o que mais nós precisamos entender é que nós termos medo de falarmos a nossa fé, está em nós. Então, nós precisamos começar a compreender a nossa fé, como você falou, através dos estudos, mas através da vivência dessa fé, de acreditar nesta fé. E a partir daí, você não tem receio de dizer. Por quê? Porque você está testando aquilo que você estudou, está testando os ensinamentos de Jesus. Mas
Então, eu quero perguntar para Socorro, aproveitando isso, e dizer, ô Socorro, como deve agir o crente quando sofre essa perseguição, que pode lhe trazer algum tipo de prejuízo nesse mundo? O que ele deve fazer, Socorro? Poxa, Erandi, como entristece a gente, né? Mesmo com a tecnologia, com o avanço das informações, com tudo que a gente tem aprendido ao longo desses anos, ainda existe intolerância religiosa, ainda existem preconceitos das diversas ordens. Isso entristece muito. Mas sobre essa questão que você está fazendo, eu queria destacar 2 pontos, fazer 2 reflexões bem importantes. A primeira, que essa perseguição a quem professa sua fé só acontece porque aqui no nosso planeta existem espíritos, povoam espíritos de diferentes níveis de evolução. Alguns ainda estão bem influenciados por costumes e lideranças religiosas que acompanharam muito nessa migração planetária. Muito, né? Muito tempo. Outros, embora originários da Terra, permanecem na infância da humanidade e estão situados em planos menos graduados na escala evolutiva. Então, ao se deparar com aquele que crê, incomoda e aí agride. Mas a segunda reflexão que eu faço, já respondendo a essa pergunta, Irandi, é que ao sermos perseguidos, mesmo em situações difíceis, mesmo em momentos difíceis, devemos agir de acordo com o nosso modelo e guia Jesus, amando e perdoando. Precisamos lembrar tudo que ele nos ensinou quando esteve conosco aqui. E principalmente quando ele estava lá, sendo julgado, criticado, perseguido, o que ele nos disse? Senhor, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Então, completando essa reflexão importante, tem uma mensagem do Emmanuel, psicografado por Chico, nesse livro Vinha de Luz, que fala sobre perseguições. Ele diz assim, na mensagem 77, sofrerá perseguições. Eu vou ler só o iniciozinho dessa mensagem, que diz assim: incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis. Mas é preciso convir que, acima deles, prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. Então, que possamos seguir os ensinamentos de Jesus e seguindo nessa direção. Ele não vai nos abandonar e a gente nunca vai estar sozinho. Eu entendo assim. Ana Maris, continuando essa reflexão, o medo justifica não se falar abertamente da sua religião? Gostei tanto das suas falas, viu, Socorro? A gente tem que sempre segui-lo, né? Acho que tem um código, né, que ele deixou para gente, um manual, né, de conduta. Agora, respondendo se a gente, né, deve falar abertamente, aqueles que temem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perdem, assim, a vantagem da fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhe possam acarretar no mundo. Em vários momentos da Bíblia, Jesus nos diz que temos que ter coragem de testemunhar, mostrar, provar a nossa fé. Só assim seremos verdadeiros. Temos que viver de acordo com as nossas crenças e seguir o que estamos aprendendo. Em um mundo que está vivendo uma crise moral, com pessoas desonestas, ocupando altos cargos em empresas, governo, onde um ser bonito é mais importante do que ter cultura, onde os desequilibrados e levianos ditam moda cultural e religiosa. Ser trabalhador constante na melhora moral, de acordo com o nosso aprendizado evangélico, é ser corajoso. Isso é o que ele nos pede, ter a coragem de mostrar que não somos perfeitos, mas estamos a caminho e tentamos viver de acordo com as suas palavras. Eu acho que isso é um complemento do que você está falando, Socorro. Ana Maris, eu quero fazer um comentário a respeito disso aqui, porque eu acho bastante interessante o que você colocou aqui. Nós vimos a Ondina quando ela lembrou Pedro, que negou Jesus. Jesus, ele afrontou a sociedade da época, a sociedade dos sacerdotes, escribas, dos fariseus, né? E você coloca aqui que realmente nós estamos vivendo numa época difícil, né? Onde nós estamos sendo influenciados por pessoas que têm pouca moral.
Então, nós não estamos num tempo diferente de Jesus. Então, a gente colocar a verdade de forma clara é algo que realmente traz um certo perigo para as pessoas. Que quando a gente coloca, a gente corre um certo perigo das pessoas se revoltarem, não gostarem e tal. E aí é que nós precisamos seguir verdadeiramente Jesus. Ele não estava falando da pessoa, ele não se referia àquela pessoa, ele se referia ao modelo que estava sendo aplicado, a forma como as pessoas faziam as coisas hipocritamente. E nós, hoje, temos já conhecimento, e quem tem, não importa a religião, deve segui-la. Principalmente os conceitos morais, esses devem ser seguidos. Porque os filosóficos, os científicos, eles vão servir mais para frente, mas nós estamos precisando de defender, termos coragem de defendermos a moral ensinada por Jesus, que constam das leis de Deus. Por isso que eu acho muito importante, né? Nós precisamos justificar a nossa fé, não ter medo, não, seguindo aquilo que o mestre falou. E aí, o que fizeram os discípulos depois? Eles pregaram abertamente o evangelho. Então, aquele medo de princípio, eles perderam a partir do momento em que eles entenderam que o caminho para nosso crescimento, para alcançar o reino de Deus, era seguir os exemplos de Jesus. E eles foram lá e seguiram. Eu agora gostaria de pedir para a nossa amiga Nádia nos dizer, é difícil confessar Jesus diante dos homens? Oi, Ana Maris, Irandi. O caminho sempre é Jesus, né, gente? Mas é difícil para quem não adquiriu a verdadeira fé, não tem conhecimento do Evangelho e não é cristão. Temos que ter coragem de confessar nosso amor por Cristo diante dos homens, sempre demonstrando nossa devoção a Ele, nosso Mestre. Se posicionar, falar e não temer. Tenha fé que Deus é poderoso o suficiente para nos proteger até a nossa missão na Terra ser completa. Essa coragem nasce do conhecimento de que Deus está conosco o tempo todo e que venceremos qualquer dificuldade que encontraremos em nossa vida. Veja o que o apóstolo Paulo diz a respeito de Timóteo, em 1ª carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Diante dessa fala do apóstolo Paulo, vamos demonstrar o nosso amor por Jesus enquanto estamos aqui na terra. É algo bastante interessante também, Nádia. Nós, a princípio, eu vou confessar que eu tive assim, um certo receio, né, de falar de Jesus abertamente na minha mocidade, e até numa fase madura, né, com os amigos, que eles não falavam sobre religião, nada disso, a nossa conversa era outra. Então, eu tive grandes dificuldades para vencer, né, essa barreira e me declarar não espírita, não católico, não evangélico, não umbandista, mas eu tive a dificuldade de falar sobre Jesus. E isso, de uma certa forma, me incomodava, porque eu vivia dentro da religião espírita. Aí, com o tempo, né, você vai estudando, você vai conhecendo e você vai trabalhando na seara do mestre, você vai vivenciando, gente, que isso eu acho que é muito importante, no seu dia a dia. E como é essa vivência com Jesus? É essa comunhão com Deus através da prece, através da conversa com Deus, na nossa dificuldade, através do momento em que se levanta, né, não está muito bem, mas você tem que trabalhar, você tem que arrumar a sua casa, você tem que ir para o escritório, tem que ir para a fábrica, ou
para o trabalho que você executa, e aí você não está disposto e você fala: Deus, meu Pai, Jesus, me ajuda, me dá ânimo para que eu possa vencer o meu dia. E aí você sente aquela energia, e quando você vê, você está trabalhando, você nem lembra mais do mal-estar que você levantou. Ou quando você tem um monte de tarefa para executar, seja no trabalho ou na sua casa, que é o trabalho também da dona de casa, e você pede ajuda, e quando você vê, terminou. Esta vivência, é um filho doente, você pede a Deus por ele, né? E de repente ele melhora. Aí você começa a perceber que estar em contato com Jesus, em contato com Deus, facilita a sua vida. E aí, então, como não falar sobre esse Jesus? Como não falar sobre esse Pai de amor? Que medo eu vou ter? Porque eu não preciso trazer um erro que a gente comete, eu não preciso trazer as pessoas para a minha religião. Eu preciso levá-las a Jesus, e ela pode continuar no seu credo. Aliás, o Espiritismo não busca adeptos, ele busca fazer homens de bem em qualquer religião. Fique na sua religião, apenas estude com clareza e professe sem fanatismo. Esteja com Jesus todos os dias dentro do seu coração. Nós precisamos, é difícil no começo, depois que você vivencia, você não mais larga Jesus. Muito bem, Erandi, bem falado. Aproveitando isso, eu queria perguntar a todos, né, qual o ponto de vista, como devemos agir para nos manter fiel a Jesus e a Deus. Verdade, Irandi. Temos que ter coragem para falar de nossa fé, seja para quem for, onde for. Afinal, nós quem escolhemos qual religião nos encontrarmos para um entendimento melhor. Deus é um só. A interpretação das Escrituras pode ser diferentes, mas todos direcionados para o amor. Dizem somos todos irmãos. E Jesus só teve uma pregação, que tenhamos fé, amor, sejamos caridosos uns para com os outros. A gente precisa lembrar, eu vou dar minha contribuição nessa reflexão, meus irmãos. A gente precisa lembrar que Deus é único, onisciente e onipotente. E que a verdade também é única, uma vez que é a expressão da lei divina. Então, por mais que se confrontem e que se confundam, às vezes, os pensamentos e sentimentos religiosos, principalmente nesse processo que a gente está passando hoje, né? Nessa transição que a gente está passando, a tendência é incontestável de convergência dessas forças, principalmente quando a gente começa a entender que se somos conduzidos pela fé em Deus e pela mensagem superior trazida por Jesus, então não podemos duvidar, em modo algum, do advento da unidade religiosa na Terra e na inutilidade futura da palavra intolerância, no reconhecimento principalmente da paternidade divina. E ainda, que possamos aprender com o Evangelho que ele nos deixou, com todos os seus ensinamentos, e que o universo é dirigido por ele. Então, acreditem que o melhor está sempre acontecendo. E não devemos permitir que as aflições exteriores nos influenciem, pois devemos confiar sempre. Então, apesar de ter todas essas divergências, confusões, a gente precisa acreditar. Então, Socorro, eu queria complementar essa sua fala, porque Jesus não tinha religião. Jesus, gente, era amor. E Jesus, como todos disseram aqui, é o exemplo a ser seguido. Então, sejamos corajosos e mostremos ao mundo a nossa fé. Não temam, enfrentem as consequências, sejam elas quais forem. Tenham a coragem e a humildade de Jesus. Foi para isso que ele veio. Não precisamos diminuir ou criticar a fé de ninguém. Nós devemos fazer aos outros o que queremos que os outros façam a nós. Cabe a nós fazer somente o bem e mostrar a todos
como fazer o bem sem distinção alguma. Verdade, Ondina. Como você disse, Jesus, como todos disseram, é o modelo e guia a ser seguido. Porque ele veio e nos mostrou a forma como nós devemos ser fiel a Deus. Ele enfrentou todo tipo de preconceito, todas as dificuldades para trazer para nós a verdade, como ele mesmo afirmou. Corajosamente, ele declarou Deus e o amor ao mundo. Nos trouxe o Deus Pai. Se somos católicos, evangélicos, da Umbanda, do Candomblé, se somos muçulmano, budista, maometano, seja lá qual a designação que tem o seu credo religioso, e você se sente bem, em frente com Jesus, siga a sua fé. Olha, ele não discutia, então não vamos discutir, vamos agir no bem como ele agiu. É isso que devemos fazer, até porque nós todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. A nossa identidade religiosa só interessa a nós. O que vai mostrar a nossa religião é o nosso comportamento perante os homens. Porque todas as religiões professam o amor, a paz, a caridade. E cada um deve permanecer na sua. Destemidamente. Eu sou espírita e não vou sair tentando convencer ninguém a ser espírita. Cada um segue o seu caminho, pois todos esses caminhos nos levarão a Deus. O poeta cantou que todos nós seremos anjos. O tempo vai ser o tempo de cada um, mas nós vamos chegar lá. Eu não sei quem escreveu, eu procurei, mas eu não achei. Mas é muito correto e devemos adotar para a nossa religião. Eu adoto para a minha. Diz assim: minha religião não me ensina a ser melhor que os outros. Minha religião me ensina a ser melhor para os outros. Qual a minha religião? Fazer o bem. E a minha filosofia? A doutrina espírita. A sua pode ser a católica, pode ser a evangélica, pode ser a umbanda, mas esse preceito nós devemos seguir. Aprendamos sempre com Jesus. Sejamos corajosos como ele foi. Siga em paz a sua religião, mas professe o amor. Eu queria dar um exemplo, né, ouvindo vocês agora, nos dias de hoje, se for possível. Os dias de hoje, assim, as pessoas estão muito críticas, né, umas com as outras. Então, muita gente deixa de falar se é espírita, se é evangélico, se é católico. E eu tenho grupos, né, que eu participo de livros, leituras de livros, às vezes de seriado. Eu tenho esse grupo sobre um seriado. Então, a gente veio falar de filmes. E juntou uma porção de pessoas de vários estados e de várias crenças. E lá a gente evitava falar sobre religião ou sobre Jesus, né? E começou a ter problemas pessoais de umas, de outras, e essa pessoa que está nesse grupo, chama Aline, uma amiga nossa, muito querida, e aí ela começou a ter coragem de falar, olha, presta atenção nos preceitos de Jesus, e todo dia ela colocava uma frase, né? A pessoa estava com um problema, ela ia lá e falava uma frase, o pessoal, mas você é evangélica? Falou, não, sou espírita. Né? Então, assim, tem muitas pessoas lá, os evangélicos, né, que estão agora ouvindo as preces e as palestras. Né? Quando eu ponho também, né, a mensagem de 1 minuto, estão também ouvindo. Então, tem evangélicos radicais, tem católicos radicais, mas estão todos agora conversando a mesma língua, que é amor. Então, tem acho que é esse. Tem espíritas radicais também. Hein? Também. Temos. Mas, assim, estão todos agora nesse grupo falando, pelo menos todo dia, a palavra amor. Né? Não interessa qual professa, né? Qual fé segue. Qual fé não, né? Qual religião, porque a fé é uma só. Mas qual religião estão seguindo? Então, acho que esse é um exemplo bom para os dias de hoje. A gente não ter medo,
né? E aí a Aline não teve medo de se expor e começou a dar coragem para todos. Olha, diante de tudo que eu escutei, eu peguei muita coisa para mim, né? Eu vou falar assim vou falar de futebol, né? A gente tem uma crença, então a gente está numa roda, é futebol, você se exalta, aí a candeia fica lá em cima, né? Acesa. Mas quando vai falar de Jesus, a gente abaixa bem, né? Põe lá embaixo, porque parece que tem uma restrição sobre isso. Meu Deus, né? A gente tem medo, tem vergonha muitas vezes. Eu fui uma pessoa que exaltei muito o futebol. Brigava por futebol, brigava assim, né, gente? Com palavras. E aí hoje, mudei muito, né? O espiritismo me mudou bastante. Então você tem você traz isso para você, né? Que a gente exalta também muito celebridades, né? Nossa, aquele fica ídolo, fã. Mas, gente, se parar para pensar, Jesus Cristo, né? É uma celebridade que fez tanto por nós, né, gente? É o nosso ídolo. Qual celebridade morreria por nós na cruz? Quantos milagres Jesus fez? Se eu bater na porta do meu clube e falar, estou passando por dificuldade, ele vai me ajudar? Não. É Jesus, é Deus, nessa hora ele te lembra, né? Ai, Deus, pelo amor de Deus, eu estou passando isso. Então, são coisas que eu aprendi muito no Espiritismo, não ter vergonha. E a gente tem vergonha, fala, Jesus, lá vem ela, fanática. Não é fanatismo, é Jesus, gente. Temos que exaltar Jesus, sim, né? Temos que exaltar a voz, falar, mas Jesus é tão lindo, Jesus é tão bondoso, Jesus é tudo. Mas a gente tem vergonha. Então, às vezes a gente se cala num momento que não é para se calar. Hoje em dia, mais do que nunca, temos que ter Jesus como nosso ídolo. Ô, Nádia, você falando, eu me lembrei de uma cena linda que eu jamais vou esquecer. Minha filha fez catequese, a Gabriela. Ela que quis, ela foi, eu levei, enfim. No dia da solenidade, onde eles recebem a hóstia e tudo, uma das catequistas, eu vi essa cena, ela agradecendo a Jesus, falando, ela virou para o lado, assim, ela foi tão natural. Gente, como eu amo esse homem! Ele é muito bom para nós. Eu fiquei tão assim, porque foi tão espontâneo, sabe? E eu acho que eu nunca tinha feito isso. E eu achei isso maravilhoso. Ela mostrar para nós que estávamos ali próximos a ela, o quanto ela era agradecida a Jesus. E eu acho que é por aí, né? A gente ser agradecido, quando a gente é grato, a gente tem que dizer. Porque ofender é fácil, né? Brigar, xingar por causa disso e daquilo é muito, todo mundo faz. Mas sejamos gratos. E quem mais, além de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre? Pois então, meus amigos, não devemos ter receio de parecer fora de moda em falar sobre amor, de falar sobre Jesus. Temos que ter a coragem de nos posicionarmos de acordo com as leis de amor que ele nos deixou diante de situações de leviandade. Isto é ter coragem de não aceitarmos subornos para ficarmos calados, de não aceitarmos que abandonem animais à nossa frente, não aceitar bullying ou discriminação, porque estaremos indo contra as leis dele. Estamos indo contra o nosso aprendizado. Mas fazer tudo isso de forma serena e equilibrada, encontrar meios de anular pacificamente as violências que vêm ocorrendo no mundo. A violência e impor a sua palavra não é a saída, né? Nós temos o exemplo dele. Falar todos os dias é colocar uma sementinha de amor em cada um. Então, temos que ter essa coragem. Às vezes, não precisamos usar a palavra de religião, né? Não precisamos falar a palavra dos nossos mestres, mas a gente pode sempre falar em nome dele, né? Não precisa, às vezes, nem falar o nome dele, mas colocar os ensinamentos de Jesus.
Bem, meus irmãos, a conversa estava muito boa, estamos perto do final. Vamos agora pedindo à nossa irmã Meire que faça a prece. É com você, Meire. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos até o Mestre Jesus e pedir aos nossos amigos espirituais que fluidifiquem nossas águas e agradecer por mais um Evangelho do Lar. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando nesta noite em seus lares e os convidamos para estarem novamente conosco na próxima semana. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube e você também pode assisti-lo quando desejar e também enviar aos seus parentes, seus amigos. Afinal, precisamos divulgar a palavra do Mestre Jesus. Que Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Obrigada.